Olá, seja muito bem-vindo a mais esta visão semanal do mercado brasileiro, dia 18 de setembro de 2023. Vamos abordar hoje estes ativos que estão em tela e aconteceu algo mais interessante, né, um pouco melhor do que vinha acontecendo ultimamente, é que apenas a última aqui, o último dos ativos, que é a Azul, fechou no negativo, né, e foi só ela, realmente, né, pensando naturalmente nos ativos, né, os 50 mais negociados da Bolsa, todos os outros fecharam no positivo. Foi uma semana finalmente um pouco mais adequada para a Bolsa de Valores, ainda que ela esteja numa tendência maior de correção. Tá? Como a gente viu, né, na abertura mensal, na visão mensal, que foi publicada na última sexta-feira. Okay? Era para ser quinta, mas foi na sexta. Vamos então ver aqui os gráficos, né? Começando com juros. A gente percebe aí que nessa semana os juros caíram mais, né? Eles tinham subido, chegaram no meio da semana passada, caíram, né? Continuaram a cair, né? Toda a configuração aqui demonstrava que ele poderia cair, mas ele estava num suporte muito importante, que é a mandíbula, né? Precisava de um volume significativo, então, em princípio, parecia que ele não iria continuar caindo, mas houve um volume significativo no início de semana, caiu realmente mais, até meados da semana, e depois houve uma correção, tá certo? Então, essa correção aqui também tem relação com o suporte que está aqui, né? Que está aqui, ó, aqui é suporte, né? Ou seja, ele segurou, e os juros costumam segurar bem em suporte e resistência, né? É difícil ele quebrar. É por isso que estávamos até que confiantes de que aqui poderia ser retido o movimento ou não. Isso tudo é uma questão de observação. Ele corrigiu, está corrigindo. Com o crocodilo desse jeito, ele não vai corrigir muito. Acredito que ele pode chegar até os dentes do crocodilo aqui e não deve ir mais além disso. A mordida do crocodilo ainda tem configuração de baixa, né? Apesar dos respingos aqui estarem cruzando com a boca do crocodilo, mas isso é normal, né? O respingo tem uma resposta rápida, mas a gente percebe que eles, né, a boca com os dentes estão um pouco distantes ainda. Isso não deve significar que os juros vai continuar de fato subindo, que eu acho que seria o mais correto, mas não vai. O Maximus está subindo também, tem uma intensidade de deslocamento mais ou menos, né? 63 é mais ou menos, não é nada muito pronunciado, mas também não é tão fraco assim, certo? Então a nossa visão é que continua corrigindo um pouco, talvez lateralizado, talvez um pouquinho para cima. Quando chegar aqui na região dos dentes, pode ser que ele caminhe um pouco colado nos dentes, depois volte a cair. Tá? Essa é a nossa visão, se nenhum tipo de fator macroeconômico vier a impactar. Lembrando que nós acreditamos, né, ou melhor, nós somos partidários de que o Banco Central, na próxima reunião do Copom, não abaixe tanto os juros. Acreditamos até que não precisaria baixar nada, mas provavelmente ele vai baixar alguma coisa. Tá? O mercado já aposta numa queda ainda mais arrojada do que foi a última, que foi um erro, na minha opinião, e na opinião de vários interlocutores do mercado. Eu falei isso acho que foi no dia seguinte ou poucos dias depois, e uns 10 dias depois o mercado começou a falar. Pelo menos foi quando eu vi. E agora de novo, né? O pessoal tá lá ouriçado porque vai cair 75 pontos base, né? O 0,75. Eu não acredito que o Copom vai fazer essa loucura. A gente não está numa situação que permita um corte pesado dos juros. Né? Até então, o Banco Central estava seguindo direitinho. Espero que não. Até a última reunião do Copom, onde ele cortou demais, né, na minha visão. Espero que isso não aconteça, mas pode acontecer. Né? E aí os juros podem dar um salto. Né? E é interessante que o mercado, na última, estava dizendo que ia cortar 50 pontos base. Eu estava preferindo que cortasse 25.
E quando cortou 75, né, aliás, foi 50, né, que cortou, agora 75 é o que eles estão querendo, o mercado deu um salto. Né, ou seja, não estava precificado 50. As pessoas diziam, né, as pessoas consultadas lá na Faria Lima diziam que deveria cortar 50, mas os caras que entendem da coisa, que são os que põem dinheiro no negócio, eles não tinham precificado isso. E aí quando caiu 25 pontos base a mais, o mercado corrigiu no dia seguinte. Certo? Então é preciso entender que quem põe o dinheiro pesado entende da coisa. O pessoal que fala que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é os mesmos que estão falando bobagem por aí nessas nessas análises que vocês veem por aí, ou enfim, não vou ficar falando muito aqui, que às vezes o pessoal fala que eu sou crítico demais, mas é dureza, a gente vê os caras vivendo dentro do mercado, né? E ainda assim parece que acreditam na sua ideologia, na sua irrealidade. É uma pena. Bom, Ibov, né, o índice Bovespa, ele também tem se agarrado numa certa resistência, né, nesse nível aqui na faixa dos 120 mil pontos, passou um pouquinho essa semana, começou a corrigir. O suporte também não tem caído muito, mas caiu um pouco no fim da semana anterior. Né? Então ficou aqui uma cunha, né, divergente. Nós temos insistido bastante que não há no cenário brasileiro uma condição econômica e principalmente fiscal para que as grandes empresas comecem de fato a crescer. Tá? Mas existe uma vontade tão grande do mercado que o índice cresça, né? E existem pessoas vendendo essa ideia por aí, que eu acredito que ele vai acontecer, ele dá um impulso. Tá? Ele vai chegar talvez ali nos 130, 135 mil pontos. E muita gente vai perder dinheiro nessa mão. Isso é o que eu acredito. Tem pessoas que falam de índice de 140, 150 mil pontos no fim do ano. Cuidado. Tá? Só isso que eu digo, cuidado. A visão aqui, crocodilo para cima, mordida do crocodilo tá para cima, mas a mandíbula não tá tão longe, então indica que ele pode voltar com uma certa facilidade. O Maximus está caindo com uma intensidade de deslocamento de quase 40, negativa, mas está do lado positivo e razoavelmente positivo, perto do 38,2, né, do Fibonacci 38,2, ou seja, ele está passando por uma correção que pode ser um pouco mais profunda, tem cara de que vai ser um pouco mais profunda, tá, mas ainda está numa tendência de alta, então ele pode encaixar mais uma movimentação de alta. Ele já rompeu um pouco, né, as resistências mais significativas. Na visão macro, né, visão mais longa, mensal, o índice está em queda, está corrigindo para baixo, mas na movimentação mais diária, ele está passando por uma correção, mas está em alta. Então, ele pode sim subir mais um tanto, mas ele vai cair depois. Fique esperto, fica cuidado. Tenha cuidado, certo? Dólar nós temos dizendo aí há bastante tempo que ele deveria estar posicionado acima de 5. Né? As moedas grandes, né, fortes como euro, libra esterlina e franco suíço estão desvalorizando em relação ao dólar. Né? O ien está desvalorizando em relação ao dólar e o real eventualmente valorizando. Acho que vocês têm que botar a mão na consciência e entender que isso é irreal. Em algum momento isso vai aparecer. Pode demorar, mas em algum momento isso vai aparecer. A gente tem um suporte muito bem definido aqui, tá? E se aproximou de novo do suporte, tá? Mas ele está ali em torno de 4,8, 4,85, eventualmente 4,9. Né? É difícil cair a menos do que isso. Ele caiu aqui há mais tempo, lá em julho, né? Chegou a bater aí 4,70, 4,65, né? Não sei se bateu 4,65, não me lembro mais direito, mas
teve aí um período que ele ficou nessa faixa. E eu comprei bastante dólar nesse momento porque estava ótimo de comprar, tá? Estava baratinho. Esse comportamento aqui é porque o contrato de dólar ainda não trocou, mas parece que ele chegou numa base, né? E ele segurou nesse suporte aqui, que é a média de 144, uma média bem forte. Ele segurou mesmo. Tá certo? Não que a média segure, né? Já falando para o pessoal de fluxo, eu conheço o fluxo também. Tá? Eu opero no dia a dia, no day trade, também usando o fluxo, mas como um complemento do gráfico, não como ferramenta principal. Tá? Eu já usei como ferramenta principal, eu acho que como complemento do gráfico funciona melhor. E aqui ele foi perdendo, quer dizer, quase apagou aqui no finzinho do dia, né? No finzinho da semana. Mas está numa tendência de baixa. A mordida do crocodilo está numa tendência de baixa, a mandíbula, linha vermelha, ainda não está muito forte, né? Ela pode voltar facilmente, isso aqui pode inverter rapidamente. O Maximus está em baixa, mas com um índice de deslocamento positivo, não muito forte, mas positivo. Tá? Então, assim, está se avizinhando uma correção. Tá? Ele está no suporte. O Maximus está dizendo que ele deveria ir para cima. A mandíbula, aliás, a mordida não está tão convicta assim. O mais provável é que ele vai passar por uma correção. É isso que eu acredito que vai acontecer. Ele chegou num ponto em que ele precisa corrigir para continuar fazendo a sua trajetória de baixo. Mas isso tem limites. O dólar não vai cair muito mais do que isso. Aí, na minha opinião, não vai demorar muito, vai demorar meses, mas não vai demorar muito para ele chegar no valor na faixa de 5,30. Basta começar a acontecer e ser divulgado os números reais do atual governo mais para o fechamento do ano. Esse ano provavelmente vai fechar em déficit fiscal. A inflação vai começar a aumentar, vai se mostrar mais. Ela ainda não está se mostrando tanto, até porque a gente tem um patamar de juros elevado que segura. Está se imprimindo bastante papel moeda, né? Também é um item inflacionário. Certo? E o Banco Central de repente baixa mais do que deve de novo. Não tem jeito, a inflação vai aumentar. Então, se prepara. Tá? Vai ser um pouco tumultuado aí a virada de ano, né? Porque vai ser mais ou menos quando as coisas vão acontecer, não exatamente na virada, mas um pouco depois, né? Que vai dar para ver que o governo realmente fechou com um déficit que não deveria ter. Bom, Hash, né, o Bitcoin mais Ethereum, está lateralizado. Por enquanto, continua de fora. Não vou me estender mais nisso. Depois aqui as altas semanais, foram muitas, deixa eu tirar a minha imagem aqui de cima para não atrapalhar. Foram muitas, a gente vai ver todas essas ações aqui. Eu estou pensando em reduzir um pouco o número de ações para as próximas, tá? Mas por enquanto está desse jeito. Ok? O que não foi? Então, às vezes dá um probleminha aqui. Agora foi. E eu volto. Então vamos lá. Equatorial. Olha a puxada da Equatorial. Olhando para a semana passada, ela não estava no nosso âmbito, né? Olhando para a semana passada, era baixa. Ele tinha dado até uma leve guinada aqui, né? Mas teve o fim de semana no meio, certo? E isso aqui ainda era correção. Só que ela engrenou com uma força surpreendente. Ali no final da segunda-feira, já dava para saber que isso daqui ia virar um movimento de alta e daria para entrar por aqui, ó, e pegar todo esse movimento aqui. Certo? Por isso que a gente tem que ficar olhando para o mercado. A gente faz aqui algo que é semanal, né? Ele pode mudar. E ele mudou realmente. No que está aqui, nos parece que a esticada foi profunda, né? Muito grande, e que o ativo precisa passar por uma correção para continuar um movimento saudável de alta. Então ele deve passar por uma correção, se não no início de semana, muito em breve. Tá? Poxa, tem alguma coisa no meu olho aqui. Ok? Depois vem Suzano, também fez um movimento de alta bastante interessante, só que ela está batendo numa resistência forte aqui.
Tá? A mordida do crocodilo ainda está em alta, mas a mandíbula já está virando um pouquinho para cima. Né? Sinal que o movimento está segurando um pouco em relação ao longo prazo. O Maximus, ele está positivo, mas está com uma intensidade negativa, está andando para trás. Ou seja, está se desenhando aqui muito claramente uma correção. Vai corrigir para depois continuar subindo novamente. Okay? O importante é, ele quebrou uma resistência que há semanas e semanas não conseguia quebrar. Agora ele quebrou. Ele deve corrigir até essa resistência e continuar depois o movimento. Ok? Cosan, um movimento bonito também, que não dava para prever. Tá? Por isso que a gente tem, né, de novo eu insisto, ficar olhando sempre. Dava para ter entrado por aqui, ó, talvez nesse candle aqui, para pegar esse movimento. Que aqui dava alguma convicção de que ele tinha realmente engrenado em uma alta. Agora, mordida está ok, mas a mandíbula está bem alta, né, bem próxima do zero. O Maximus está caindo, mas ainda está bem positivo, no 61, acima do 618, com uma intensidade negativa de 20. Tá? Então está passando por uma correção também. É a correção necessária para continuar o movimento, mas deve continuar. Okay? Copel também teve aí um movimento bonito essa semana. Tá? Também não dava para prever semana passada. Né? A gente estava com a Copel na semana passada. Se eu não estou enganado, estava junto com as baixas, né? As maiores baixas da semana. Né? Aliás, tem que ser, né? Porque olha só o movimento de baixa aqui. Estava nas maiores baixas, agora está nas maiores altas. Certo? E vamos olhar aqui. Maximus está bem forte ainda, mas está negativo, né? Intensidade negativa. A mandíbula não está muito longe do zero. Certo? Então, atenção, cuidado. Né? E o movimento está enfraquecendo, Então ele deve, de fato, dar uma lateralizada, talvez uma queda realmente, mas possivelmente uma lateralizada pelo jeitão aqui, para poder tomar fôlego, para continuar em frente. Certo? Depois a gente vem aqui com a TOTVS. Não sei como é que pronuncia isso bem. TOTVS, deve ser isso. É um bom ativo também, eu gosto dessa empresa. Estava bem lateralizado, de repente, blum, foi com tudo. Era outra coisa que não dava para prever, tinha que estar observando. A gente poderia dizer que ela estava realmente indo para cima, mais ou menos por aqui. Ó. Daria para ter entrado aqui e aí pegou o movimento. A mordida, igual, mesmo comportamento das outras, e o Maximus, mesmo comportamento, muito parecido, né? Não o mesmo, mas muito parecido. Então, lateralidade, uma pequena correção para depois continuar no seu movimento. Exceto se tudo vier água abaixo, que é o que eu acho que vai acontecer. Mas por enquanto eu estou dizendo o que está acontecendo no gráfico. CEMIG. É raro que CEMIG tenha movimentos assim, mas ela teve. Raro não, mas é menos comum, né? CEMIG é meio devagar para mexer na bolsa. Mas olha, movimento contundente, forte, crocodilo para cima, mordida do crocodilo igual das outras, né? Com a mandíbula muito próxima do zero. O Maximus ali no 618 também, muito próximo. Intensidade de menos 33. É lateralidade para uma pequena correção para depois continuar o movimento eventualmente. Eneva já não é um movimento tão contundente, né? Não chegou a quebrar resistências muito fortes, exceto a mandíbula aqui. O crocodilo começou a virar, só que ela fez um duplo topo aqui, ó. Tem muita cara de que vai voltar a cair. A mordida não é tão convicta assim, inclusive a mandíbula ainda está na zona positiva, né? Não chegou a passar nem para negativo, nem um pontinho. O Maximus está mais tímido na faixa do 38,2 e está razoavelmente positivo. Né? A volatilidade bem fechada, ou seja, é um movimento que não é arriscado. Tá? É arriscado. Eu ficaria de fora. Mas, se você quiser entrar, é difícil dizer para onde vai. Eu acho que vai para baixo. Tá? Vai demorar uns dias, talvez, mas vai para baixo.
PetroRio, ela já estava no nosso portfólio da semana passada, ela tinha tido uma alta aqui, e agora teve uma alta bem mais contundente. A mordida do crocodilo está razoavelmente bonita em termos de alta. O Maximus está tímido, está com uma intensidade negativa, está caindo, ou seja, correção para continuar o movimento. Tá? Se você quiser entrar, pode ser um bom momento para entrar. Melhor do que Petrobras. Itaú. Aqui é Itaú, banco, tá? Não é Itaú Unibanco, que é a holding. O Itaú SA, né, que é o banco, está lateralizado. Bem lateralizado. O gráfico indica uma possibilidade de crescimento, o máximo indica que está corrigindo, mas eu ficaria de fora com o movimento lateralizado desse jeito. Tem que observar mais uns dias para ter realmente uma ideia do que ele vai fazer. Só com essa visão eu ficaria de fora. CCR teve um comportamento parecido com quem foi mesmo, esqueci, duplo topo aqui, com uma lateralidade no meio, né, uma subida razoável. Olha, para mim tem característica de que vai cair, apesar de que o gráfico mostra uma possibilidade de alta, mas eu acho que ela lateraliza um pouco e depois cai. Eu vou mais pelo price action nesse caso aqui. Natura, lateralizado, fica de fora, não faz nada. Melhor. Não vou nem... 3R Petroleum também, lateralizado, não tem força do movimento, fica de fora. Só observa. Banco do Brasil lateralizou muito, né? Lateralizou bastante, mas ele pode ser que ele vá para cima. Tá? Ele já recuperou bastante dessa subida aqui, já deve ter tido bastante realização aqui, mas tem bastante dúvida também. Me parece que ele deve enfrentar uma nova alta muito em breve. Ok? A única baixa da semana, né, dos 50 mais voláteis, mais líquidos, mais negociados, Azul, né, caiu bastante no mês, né, mas na semana foi 0,95, mas foi o único vermelhinho que apareceu lá. Movimento de queda, né, ou seja, ela está subindo até, né, tocando aqui a boca do crocodilo. Tudo indica continuidade da queda, exceto o Maximus, que indica ainda força de alta. Talvez corrija mais um pouco. Se batesse nesse dente aqui, é que eu não vou operar, mas se eu fosse operar no dente, eu estaria entrando vendido. Tá descoberto. Certo? Eu acho que tem uma oportunidade de entrar descoberto aqui nos dentes do crocodilo e deixar rolar. Não é um movimento tão vigoroso, mas dá para fazer algum. Ok? Então é isso. Esses foram os... Deixa eu voltar aqui. Esses foram os ativos que nós abordamos essa semana. Espero que tenham gostado, espero que aproveitem, espero que ajude. E eu bati de novo aqui na tela, né, com a mão aqui. Eu espero que tenha ajudado e que vocês consigam fazer boas operações ao longo dessa semana com a ajuda dessa visão semanal. Tá bom? Obrigado e até a próxima segunda.